Bom dia, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, né? Busquemos sempre ao acordar, sempre ao dormir, buscar sempre esse entendimento, buscar sempre a coragem e a fé, é o que a gente vai falar hoje, para que a gente consiga avançar e vencer as nossas imperfeições e as nossas dificuldades. Agradecer a Deus, a casa por mais um convite e confiança, né? E a vocês, tanto encarnados quanto desencarnados, que me escutam e me veem nesse momento, que me proporcionam a oportunidade do trabalho e do aprendizado, né? Que aqui todos nós estamos aprendendo. Nós, eu não estou aqui para ensinar a ninguém. Eu transmito, né, como médio de psicofonia, a ideia que os nossos benfeitores, né, os espíritos superiores, os mentores da casa, né, que sempre querem propagar, não é, as ideias e aí utilizam-se de nós para que a gente possa transmitir esses pensamentos, que possamos, né, durante esse tempo, buscar a compreensão, né, buscar refletir sobre todos esses ensinamentos aqui que Emmanuel nos traz nesse texto, né, que é exortados a batalhar. E a gente vai entender que aqui trata-se de uma fé, que ele trouxe um texto de Judas no capítulo 3 para que a gente possa refletir sobre ele. Eu vou trazer algumas partes do texto, né? Eu recomendo que as pessoas possam ler, se quiser eu posso enviar, para que cada um, né, tire também suas conclusões, reflitam sobre isso, porque podem ter uma ideia diferente da minha. Né? Então, vamos compreender, vamos buscar refletir sobre esse assunto, que é bem interessante, que é sobre a fé. E o texto de Judas diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu fiquei intrigado com essa frase aqui no final, né? Que pela fé que uma vez foi dada aos santos. E a gente ouve muito, né? Vê muitos comentários que a fé não se dá e nem se vende. Mas quando a gente vai ver o que é o texto, Emmanuel é bem sagaz, né? Bem perspicaz no título, né? Que é exortados a batalhar, a gente vai vendo que quando a gente vai vendo a definição do que é exortar, a gente vai ver que é dar estímulos, incentivos, mostrar coragem para incentivar. Então, na realidade, não foi dada a fé à pessoa, foi dada o incentivo, o estímulo, a coragem para incentivar. Por isso que quando a gente lê, a gente tem que buscar compreender determinados aspectos, buscar, como diz um amigo nosso, né, Edmilson, que é ver nas entrelinhas, buscar essa percepção. E quando a gente consegue perceber isso, a gente vai vendo que a fé não foi dada aos santos, foi dada o estímulo, o incentivo, a coragem e, não é, o estímulo para que pudesse caminhar e compreender tudo aquilo que o Cristo nos deixou de exemplo e de ensinamento. Então, vamos ver lá, vamos começar com o que é a fé. A fé, se formos lá na Wikipedia ou qualquer outro dicionário, vem do latim fide, é a adesão de forma incondicional
a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Aqui eu peguei esse texto para ver uma definição, mas não é o que nos recomenda, né, a doutrina espírita. Né? Não é uma fé incondicional, é uma fé raciocinada que nos orienta e nos permite refletir sobre isso. Nós temos o direito de questionar, porque é daí que nós vamos começando a compreender. Se aceitar por aceitar, como é que a gente vai ter a fé raciocinada? Como é que nós vamos acreditar depois quando nos decepcionarmos porque alguém falou e eu devo acreditar? Eu tenho que refletir, buscar compreender e ver se aquilo realmente coincide com a verdade e com os ensinamentos do Cristo, principalmente com a fé religiosa. E a fé também é um espírito protetor, nos diz, que é a vontade de querer. E Kardec nos diz o seguinte: é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. A fé verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das causas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Isso é a fé raciocinada, porque as pessoas vão me dizer determinadas coisas, nós vamos parar, refletir, buscar compreender as suas causas para ver se os efeitos coincidem com aquela causa. E isso vai nos proporcionar refletir, aí sim nós vamos ter a fé, a verdadeira fé, que é a vontade de querer. E sabemos, quando compreendemos das causas e qual o efeito, aonde nós vamos alcançar, qual o fim, né? A certeza de atingir determinado fim, nós vamos, a nossa fé vai ficar solidificada, vai ficar mais forte. Quando a gente tem essa certeza. Por isso que eu disse que, e sempre digo, né, às vezes sou até chato, que nós devemos ter a consciência, enquanto não tivermos a consciência da imortalidade do espírito, a nossa fé vai ficar vacilante e vai ficar uma fé irracional, não vai ser uma fé raciocinada, que nós vamos compreender por que é que nós sofremos, qual é o nosso objetivo de estarmos aqui hoje, de onde eu vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui. Então, tudo isso vai através destes questionamentos, sem acreditar, acreditando incondicionalmente. Se nós fizermos isso, nós vamos ter dificuldades lá para frente, porque vamos nos decepcionar e vamos ficar desacreditando tudo que se fale, porque nós não verificamos, não questionamos e não buscamos compreender a razão daquilo tudo. E aí, para a gente, mais uma coisa sobre a fé, para a gente ver como a fé é importante, que o Cristo nos deixou simplesmente essa mensagem. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quando eu tenho a fé raciocinada, a compreensão das minhas dificuldades, dos meus vícios, que é essa montanha a qual o Cristo nos convidou à reflexão, eu vou querer, é a vontade de querer, então eu vou dizer, a partir de agora eu vou eliminar
as minhas dificuldades, meus vícios. Vou buscar trabalhar no bem, vou buscar vivenciar aquilo que o Cristo nos deixou, porque eu sei que eu vou alcançar o reino dos céus. Vê que tem a causa e eu sei qual é o efeito que vai dar quando eu buscar ter essa fé raciocinada. E José, o Espírito Protetor, nos diz o seguinte: a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. E um autor desconhecido nos diz o seguinte: nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Basta querer. Eu tenho vontade, agora eu tenho que acreditar naquilo em que eu estou buscando alcançar aquele objetivo. E eu só tenho isso quando eu tenho a fé raciocinada. Como diz o Espírito Protetor, que é a vontade de querer. Se eu quero, se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe na natureza. E a gente vai vendo, quando a gente para refletir sobre um grão de mostarda e a gente vai vendo que uma semente, era essa palavra que eu estava buscando aqui. Quando a gente vai pegar uma semente que vai colocar no chão, a gente vai ver o trabalho e o esforço que aquela semente para brotar faz, para buscar a luz. Então, e nós queremos que as coisas tenham tudo facilitado para nós. Embora a tecnologia nos proporcione alguns benefícios, né? O nosso esforço sempre vai ser requerido, a luta sempre vai ter que existir, principalmente para vencer as nossas imperfeições. É isso que nós devemos ter em mente. Nada vai vir facilmente. Ontem eu estava até comentando que para a gente chegar no topo da montanha, no topo da montanha, o que é que vai acontecer? A gente precisa subindo gradativamente, se esforçando, vamos ter dificuldade no meio do caminho, vamos até retroceder um pouquinho, né? Vamos cair, vamos ter uma dificuldade aqui e ali, mas a gente vai buscar sempre vencer as dificuldades, vencer os obstáculos e a gente vai conseguir chegar lá. Mas para isso a gente tem a fé de que vai atingir aquele topo, porque nós queremos atingir aquele topo. A fé inata, Joana nos diz o seguinte: devem ser adicionados os valores da reflexão e da prece, de modo a canalizar a inspiração superior, que passa a constituir fonte geradora de preservação do necessário capital da confiança. A fé não se compra, Caibar Schutel nos diz o seguinte: não se compra nos templos de mercadores, nem nas feiras, não se dá por esmola, nem se adquire por herança. Veja que, se a gente analisar o texto de Judas, vai parecer que alguém deu a fé a outro. Mas ele está dizendo: exortar-vos a batalhar. Né? Então, quando a gente luta, a gente vai conseguir o incentivo, vamos ser sempre buscando vencer as nossas imperfeições, e aí a gente alcança essa fé tanto necessária para a gente alcançar os nossos objetivos. E Emmanuel nos diz o seguinte: ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isto é tarefa que compete a cada um. Nós temos que buscar a nossa fé. Nós temos que ter a vontade de querer modificar, de vencer os nossos obstáculos, de buscar aquilo que a gente quer.
mas sempre tendo, por isso que é a fé raciocinada, mas sempre tendo a consciência de que nada se consegue sem esforço. Nada vai cair do céu simplesmente porque eu quero e fico lá parado sem me movimentar. A fé requer isso: movimento, ação, luta, né? Incentivo, né? Esforço de cada um. Todos nós vamos conseguir ter fé, mas a fé raciocinada, quando a gente tem essa fé raciocinada, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Vai demorar? Sim, porque tudo requer também esforço, planejamento, esforço, né? Adquirir o trabalho para adquirir as coisas, tudo isso requer esse esforço que todos nós devemos ter. E aí, o texto começa da seguinte maneira: o cristianismo é campo imenso de vida espiritual a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. Então, para nós nos renovarmos, requer o esforço de vencer as nossas dificuldades. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer a essa montanha: saia dali e passe para aqui. Então, tudo vai requerer o esforço e todos nós somos chamados para a sublime renovação. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque muitos querem a facilidade, a preguiça, né? A inércia. E aí Joana nos diz o seguinte: convida-nos a fé à mudança de paisagens. Se é um chamado para a sublime renovação do cristianismo, então nós vamos ter que mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, vamos ter que abdicar de determinados costumes, né, de determinadas práticas. Tudo isso vai requerer um esforço. Se nós quisermos, simplesmente a vontade de querer. E aí, André Luiz nos diz o seguinte: para que se efetue a jornada iluminativa, a sublime renovação do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser. Então, para isso, tudo requer deslocar a mente, revolver as ideias, vai buscar. Nós estamos vendo hoje, né? Fomos lá na Gênese, os tempos são chegados, onde se diz o seguinte: não são mais as entranhas do planeta que se revolve, mas são as da humanidade. Hoje nós estamos vendo, tudo isso está vindo à tona, revolvendo as ideias, aquelas ideias, aqueles mau hábitos que nós temos, e essas ideias estão sendo revolvidas, né, para que sejam plantadas novas ideias. É por isso que a gente vai ter que lutar contra essas imperfeições. E hoje a gente vê tanta coisa acontecendo, tanto absurdo que a gente vê, ouve. E a gente vai percebendo que os tempos realmente estão chegados. Não são mais as entranhas que se agitam, as entranhas do planeta que se agitam, mas as entranhas da humanidade. A gente está vendo todo tipo de barbárie hoje em dia. E a gente pensa: realmente estamos avançando? Sim, estamos avançando. Agora chegou a hora da mudança. Aí nós somos chamados para a sublime renovação. Se eu não quiser, realmente eu vou ter que ficar para trás e não vou permanecer mais aqui no planeta, porque o planeta vai passar por uma nova etapa. A vibração vai modificar
E se eu não ficar na mesma vibração do planeta, eu não vou conseguir ficar aqui. Não é punição, é simplesmente uma maneira de nos modificarmos. É o chamado para a sublime renovação. Agora é o momento. Todos nós devemos refletir sobre isso. É bem interessante porque tudo isso vai casando com a ideia da fé. E se eu não acredito na vida futura, eu fico sem esperança. O que é que eu vou esperar lá na frente? Para que eu vou me modificar? Né? Para que eu vou buscar a renovação? Se morreu, acabou. Mas quando eu me conscientizo que eu sou um espírito imortal, o que é que vai acontecer? Eu vou saber que adiante eu vou ter que responder pelas minhas atitudes e pelos meus atos. Aí eu começo a frear algumas atitudes, alguns comportamentos, porque eu sei que eu vou ter que responder lá na frente. Eu estou plantando hoje o que eu vou colher na próxima encarnação. E estou colhendo hoje o que eu plantei nas encarnações anteriores. Não tem como. Tudo isso é fato. Tudo isso é simples de compreender, mas nós temos tanta dificuldade porque os nossos vícios, né? Orgulho, inveja, atrapalham um pouquinho a nossa caminhada. E continuando, Emmanuel diz o seguinte: todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre. Né? Então, todos temos as oportunidades para avançar, para nos melhorar, com a finalidade de se erguerem de fato naquele que é a luz de século. Então, basta seguir aquilo que Jesus nos deixou como exemplo e como ensinamento. Mas nós queremos a facilidade. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de avançar. É necessário, aí é o próprio Emmanuel, em outro livro, né? É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos por gradativo investimento de força, de coragem na fé, transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Quando a gente tem essa fé, que vai nascer dentro de nós, vamos seguir os exemplos do Cristo e a gente vai saber o que é que a gente vai conseguir. E aí a gente vai ver que vai valer a pena nós nos modificarmos. Vai valer a pena a gente caminhar para frente. Não ficar estagnado, esperando, como diz Zeca Pagodinho, deixando a vida nos levar. Não, nós é que temos que dar o primeiro passo. Sempre não vamos esperar que as coisas aconteçam para que a gente se modifique. Nós vamos buscar esse acontecimento. Nós temos que buscar que o nosso destino está em nossas mãos. Nós vamos receber ajuda, né? São felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre. Nós temos tudo o que necessitamos para caminhar e avançar na nossa vida, que é única. As existências são diversas. Todos nós temos as ferramentas para nos melhorarmos. É isso que a gente deve buscar, trabalhar, lutar para vencer as nossas imperfeições, que nós vamos conseguir. Basta apenas ter a fé de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, a menor semente que existe aqui na nossa terra. Emmanuel continua, né? Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. É isso, né? Restaurados em suas energias espirituais, quando a gente modifica, nós vamos ser incentivados a batalhar e a lutar na grande causa do bem, que hoje é o que está faltando muito.
Martin Luther King disse que o que incomodava ele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós devemos colocar agora para fora. Chegou a hora de nós colocarmos a luta pelo bem. Nós devemos lutar pelo bem, não nos calar. Sempre com amorosidade. Né? A gente ainda tem algumas dificuldades, né? Com as nossas crenças, com os nossos hábitos, mas aos poucos nós vamos conseguindo nos livrar dessas imperfeições. Que a gente vai também sendo confrontados com essas imperfeições. E aí não dá mais para quem quer ser um seguidor do Cristo, quer ser denominado cristão, nós devemos avançar, né, na luta pelo bem. Devemos sempre estar a posto para não deixarmos nos levar pela maldade. Aproveitemos, e Emmanuel nos diz o seguinte: aproveitemos desse modo a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece cada dia e habilitar-nos-emos a converter as sombras de nossa antiga animalidade em divina luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida eterna. Vamos aproveitar. Vamos. As dificuldades é que vão fazer que nós cresçamos. Quando a gente vence, né, consegue vencer um vício, ou quanta alegria nos dá. A gente vai vendo que não era necessário aquele vício. Não sei se eu já falei com você, mas eu acho que devo ter falado, que eu falo em todos. Não foi a doutrina espírita que me fez parar de beber. Ela apenas me deu força, não é? Me incentivou a parar de beber. Porque, como eu disse, nós somos constrangidos em determinados ambientes. Não nos impede de nada, mas quando a gente começa a conviver com outras pessoas, a gente vai vendo que aquilo não é necessário. Se eu quero caminhar na causa do bem, eu não posso adentrar, vamos dizer, numa casa espírita, vamos dizer, querer trabalhar no passe, na mediúnica e continuar bebendo. Não casa. Eu vou ter que escolher. Ninguém pode servir a dois senhores. Né? Então, eu vou ter que optar. Se eu quero servir na causa do bem, eu vou ter que abdicar de determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinados pensamentos, porque senão eu automaticamente sou afastado, sou alijado do grupo, porque eu não tenho a mínima condição de conviver naquele ambiente, que vibra em outro padrão vibratório. E o meu é bem abaixo. Eu não consigo alcançar aqueles que vibram nesse padrão. Então, para eu conseguir trabalhar na causa do bem, eu tenho que subir meu padrão vibratório para, pelo menos, chegar próximo da ele, para que eles possam nos dar força, coragem e ânimo. E é isso que a gente ainda não compreende. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, sem estabelecer qual objetivo é que a gente quer. A gente quer servir a Mamon, mas quer servir a Deus. Como? Outro dia eu estava ouvindo uma professora de filosofia, e ela explicando. Eu achei interessante que ela disse, falando sobre o mal e o bem, né? Por que é que não podiam conviver juntos, né? Porque ela explicou até fisicamente, né, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou tem o bem ou tem o mal. Não pode, vamos dizer assim, coexistir o bem e o mal conjuntamente. Ou eu sou bem, ou eu tenho a ausência do bem, que é o mal. São essas coisas que, quando a gente vai percebendo, vai ouvindo, vai escutando, vai refletindo, vai raciocinando,
E aí a gente vai ficando, né, vai vendo qual caminho que devemos seguir. A gente vai percebendo a grandeza do Espírito que é o Cristo. Tudo tem a utilidade, tudo que ele falou é perfeito. Nós podemos até compreender equivocadamente, mas tudo que ele falou é perfeito. Quando a gente vai penetrando e vai, acima de tudo, vivenciando os exemplos dele, a gente vai percebendo que todas as falas dele faz com que a gente se sinta confortável. É um alento, é uma esperança em nossas existências. Emmanuel continua. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Nós temos que lutar. Nós temos que trabalhar, batalhar por cada oportunidade que nos é dada para vencer as nossas imperfeições. E aí Caiba Chuta nos diz o seguinte: todos que tiverem fé e com fé buscarem vencer as dificuldades, triunfarão, porque o amor coopera com a fé para abater barreiras, destruir domínios, aniquilar empecilhos e suprimir dificuldades. Quando nós aprendemos a amar, não vai ter mais nada disso. Se eu tiver fé e buscar vencer as minhas dificuldades, porque o amor coopera com a fé. E aí, Adenauer nos diz o seguinte: sem o esforço pessoal e a determinação, vontade em superar seus limites, não haverá saída. Ninguém vai lutar por nós. Nós é que vamos ter que lutar para vencer as nossas imperfeições. Ninguém vai carregar a nossa cruz. Podemos até ter, não é, o amparo, o auxílio, uma ajuda dos amigos espirituais bondosos que sempre estão fazendo isso, mas o esforço tem que ser nosso. Nós devemos buscar vivenciar aquilo que o Cristo falou. Se tivermos a fé do tamanho de olha só, do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho. Olha, não precisa ter aquela fé enorme, né? Mas a fé do tamanho de um grão de mostarda. Por isso que eu gosto desses comentários de Emmanuel. Ele consegue captar essa ideia, simplificar uma coisa que é bem ampla, e ele simplifica e faz com que a gente compreenda. Né? E aí temos lá, né? Adenauer nos diz o seguinte: tem lá, né? A porta estreita é a que exige sacrifício, gasto de tempo e de energia a favor da construção de uma personalidade ótima. Não se trata de algo simples, nem que não exija esforço pessoal. A cada um segundo as suas obras. A gente vai fazer em conjunto, mas é o esforço individual e pessoal de cada um. Nós vamos vencer, vamos conseguir modificar a psicosfera, mas porque cada um vai pensar e vibrar no bem. Nós vamos nos modificar. E agora é a hora. Vamos aproveitar ainda quando estamos encarnados. Aproveitar essa... no meu caso, já é o finzinho da encarnação, mas tem que aproveitar. Toda oportunidade que aparecer, eu tenho que aproveitar. Por isso que eu não recuso nenhum trabalho para fazer. Qualquer um que aparecer, qualquer oportunidade de trabalho, de estudo, qualquer coisa, pode contar comigo. Eu posso até dizer que
há conflito de horários e tudo, mas não recusar. Sempre vou lutar para que tenha um trabalho, porque isso faz com que a gente vá despertando. Cada trabalho desse é um incentivo, é uma ideia que surge que fica registrada em nós. Na hora que aparecer um motivo que a gente tenha que ter fé, nós vamos ter que nos lembrar disso daqui. Vai aparecer o convite, né, de Emmanuel, exortando-nos a batalhar, né, chamando o texto de Judas que está nos convidando a batalhar pela nossa fé. E agora é a hora. Nunca foi tão preciso a presença do Cristo em nossos corações. A fé que devemos ter nos seus exemplos e nos seus ensinamentos. Agora, nesse momento de desespero, de desânimo, de desesperança que as pessoas estão tendo, agora que devemos fortalecer a nossa fé. Acreditar que somos espíritos imortais. Porque todos nós já tivemos experiências sobre mediunidade, sobre aparição de espírito, tudo isso todos nós já tivemos essa experiência. Ou alguém nos contou, ou nós vivenciamos. Todos nós já vivenciamos. Uns podem até não ter prestado atenção, mas já vivenciou. Todos nós já vivenciamos. Que está lá na questão 459, os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que pensais. De ordinário são eles que nos dirigem. Então todos nós temos essas oportunidades. E nós não prestamos atenção. Agora estamos tomando um chacoalhão para ver se a gente desperta. Para ver se a gente compreende que nós somos espíritos imortais e que devemos cumprir a nossa missão, que é de fazer o bem. Para fazer o mal não precisa ter a atitude de tomar o mal. Basta a inércia, basta ficar parado, não fazer o bem. Nós já estamos fazendo o mal. E é isso que a gente deve se conscientizar. E Allan Kardec nos diz o seguinte: transformação moral e os esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Essa é a porta estreita. É a luta diária e a todo momento que devemos ter para vencer as nossas imperfeições. E isso a gente só consegue quando a gente tem fé de qual objetivo nós vamos alcançar. Porque se nós não tivermos objetivos, a gente realmente vai ficar perdido. Não sabe qual caminho vai tomar. As oportunidades vão aparecer e nós vamos desperdiçá-las. Porque nós ainda não nos conscientizamos de qual caminho devemos seguir, qual a meta que todos nós devemos alcançar. E é isso que esse texto nos convoca, faz com que a gente entenda que nós devemos batalhar para vencer as nossas imperfeições. E agora é o momento. Depois não devemos reclamar. Isso é a justiça divina funcionando. Mas nós queremos sempre a facilidade. Queremos ter os direitos sem oferecer os deveres. Para nós conquistarmos os direitos, devemos cumprir os nossos deveres. Construir a nossa túnica nupcial. Ninguém vai construir para nós. Nós é que devemos construí-la. E só com a fé, a luta, a persistência, a vontade de querer, é que nós vamos conseguir. E aí Carlos Torres Pastorino nos diz o seguinte: de fato, poucos são os que se esforçam por subir. Poucos.
estão perdidos no matagal das ilusões, na floresta dos enganos. Até hoje nós estamos assim. Vive, e aí Adenauer diz o seguinte: vive uma vida inautêntica, com velhos hábitos, antigos modos de proceder e arcaicas concepções da realidade. Hoje eu já ouvi muito aí, queremos um novo normal. Não, nós estamos vivendo a ilusão. O normal é fazermos o bem, a caridade, a beneficência. Isso que deveria ser o normal. Nós estamos iludidos, né? Uma vida inautêntica, com velhos hábitos, antigos modos de proceder e arcaicas concepções da realidade. Por isso poucos são que se esforçam para subir. Que achamos que isso é normal, e não é. Isso é ilusão. O normal é fazermos o bem, é praticarmos a caridade, é aprendermos, lutar para aprender a amar. Senão nós vamos ser reprovados. Emmanuel continua: ninguém se engane, pois na oficina generosa e ativa da fé. Ninguém se engane, pois na oficina generosa e ativa da fé. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, prefere a lamentação e o desespero. Emmanuel, né, em pão nosso. É mais fácil para mim. Eu sou o coitadinho. Vou ficar me lamentando, não consegui porque... é Deus que quis. Não, Deus quer que a gente vença nossos obstáculos. Eu costumo dizer que quando a gente encarna, só tem plano A. E é a gente vencer aquilo que foi planejado. Não existe plano B na encarnação. Eu posso falhar, depois me recuperar, mas não existe plano B. Se falhar, é que vou fazer desse jeito. Não. Só existe plano A. E Dr. Bezerra nos diz o seguinte, para esses, não é? Que visitados pela dor preferem a lamentação e o desespero. Não acredita que tudo vai passar. E que a dor é necessária para que desperte em nós que estamos caminhando no caminho incorreto. A resposta de Deus pode tardar um pouco, né? Mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Mas nós queremos o quê? Não queremos ter a dor. Eu costumo dizer, eu já vi sofrimento. Não, a dor é necessária. Mas o sofrimento é opcional. Porque eu não compreendo porque é que estou passando por aquilo, porque sou impaciente, né? Não tenho perseverança, nem tenho confiança. Aí sofro, porque acho que aquilo ali é injusto, o que eu estou passando. Ainda acuso Deus de ser injusto. Por isso que eu sofro. Porque se eu não acredito no que das leis divinas, eu vou acreditar em quem? Aí vou sofrer. Fico desesperançado. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Emmanuel continua. E Emmanuel também nos diz em outro livro, né? Não lastimes as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. Quem suporta os próprios reveses com serenidade e coragem tesoura a resistência. Chamado para perto de si, o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Siga os exemplos dele, os ensinamentos, que nós vamos chegar ao Pai. Mas a gente quer buscar um atalho, né? Quer furar a fila, quer que as coisas nos sejam dadas quando nós devemos lutar para conquistar. Cumpre nele confiar, avançando e crescendo, até o momento da tua libertação, com fé e ação dignificadora. Confiemos no Cristo. Né? E aí foi Joana que Emmanuel diz o seguinte: renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha. A bendizer os empecilhos da marcha. Conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Vocês sabem que eu gosto de ditado, né? Depois da tempestade, vem a bonança. Né? Revolve as nossas dificuldades, né? Mudam-se as ideias, passamos a perceber, quando a gente tem as dificuldades, começamos a pensar diferente, sabemos que vamos, principalmente quem escapa da morte, né? Então a gente vai começando a pensar diferente, a gente vai vendo as dificuldades, pô, se eu não lutar, se eu não buscar isso aqui, eu não vou conseguir. E aí as ideias vão se modificando, aí vamos nos permitindo ser auxiliados pelos espíritos superiores, pelos amigos espirituais. E aí passamos a seguir os exemplos do Cristo, confiar nele. Né? Caiba Chuto nos diz o seguinte: a missão exclusiva de Jesus foi reviver os corações na fé, para que as almas cheguem às alturas do amor de Deus. Em todas as suas excursões, o mestre semeava a fé para que as gentes, com o seu produto, granjeassem os tesouros do amor. Sempre foi isso. E isso é o que levou a Judas a dizer: a fé que foi dada. A missão exclusiva de Jesus foi reviver os corações na fé, para que as almas cheguem às alturas do amor. O nosso esforço, esse incentivo, né, exortando-nos à fé, né, esse incentivo, esse empurrão, vamos dizer assim, né, essa força que nos dá, é isso que a gente deve compreender com dar a fé aos santos, que Judas nos disse. E Emmanuel nos diz o seguinte: confia as leis que nos regem, a dinâmica da obediência construtiva, desvencia-se dos envoltórios inferiores que encarceram, germina vitoriosa e cresce para produzir, não para si mesma, mas para benefício dos outros, no eloquente espetáculo de bondade espontânea entre a majestade da natureza. Vamos vivenciar, vamos confiar nas leis divinas, nos exemplos, nos ensinamentos do Cristo. Vivenciar, não falar. Emmanuel continua: receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha, em que lhes constitui a obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade, na terra através de ásperos testemunhos. Acreditamos mesmo, somos cristãos, acreditamos mesmo naquilo tudo que Jesus nos ensinou e exemplificou? Estamos fazendo isso mesmo? É isso que a gente deve pensar. Eu acredito que ainda nós estamos vacilando, não estamos cumprindo ainda muito o que ele falou, não, e o que ele exemplificou. E Adenauer nos diz o seguinte: tem como filosofia a afirmação de sua imortalidade, a prática constante da compaixão caridosa e a vivência do amor sem limites.
Toma como certeza a força propulsora do amor na sustentação da harmonia e na evolução dos espíritos. Tem como filosofia a afirmação de sua imortalidade. Pronto. Isso daí é essencial. É a consciência da imortalidade do espírito. Eu sou um espírito imortal. E eu vou vencer as minhas dificuldades. Vou ter obstáculos? Sim. Mas os obstáculos eu vou achar meios de vencê-lo. Vou ter ajuda, vou ter incentivo, vou ter amparo, orientação, mas vou conquistar. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque todos nós, continua Emmanuel, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade. Olha como Emmanuel é bem compreensivo conosco, né? Oscilantes, né? Ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o fim definitivo, até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. E aí, para concluir, Caibá Chouta nos diz o seguinte: a esperança está ligada à imortalidade. Consola e anima, mas a fé é inseparável do amor. A fé salva. O amor anima todas essas virtudes. O amor é a lei. A gente só vai conquistar a vida, vamos dizer assim, imortal, né? Como Emmanuel aqui nos convida à reflexão, quando a gente aprender a amar. Pela posse da vida imortal, pela posse. Porque enquanto nós ainda estamos sobrevivendo, nós não estamos vivendo. Porque a gente não tem a consciência da imortalidade do espírito. E quando a gente tiver isso, a gente vai aprender a amar. Porque nós vamos seguir o caminho que o Cristo deixou. Só através dele é que nós vamos conseguir aprender a amar. Porque ele nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E até hoje a gente tem essa dificuldade. Por isso, meus irmãos, vamos refletir sobre esse texto de Emmanuel. Muito interessante, principalmente para os dias de hoje, onde a nossa fé ainda está vacilante. Nós somos espíritos imortais. Nós vamos vencer a morte como Cristo venceu. Porque isso é da lei. Nós só vamos trocar de roupa, grosseiramente falando, né? Que é uma das definições da morte. A gente só simplesmente troca a vestimenta. E é isso que a gente deve compreender. Só assim nós vamos conquistar a posse da nossa vida imortal. Espero ter contribuído, né, para a reflexão de vocês, que eu não estou aqui para ensinar ninguém. Nós estamos aqui no caminho para aprender, para vencer as nossas imperfeições. Por isso que eu conto sempre com a ajuda de vocês. Né? Um comentário, uma crítica, tudo vale. Não existe, vamos dizer assim, a crítica destrutiva. Tem que parar e refletir. Né? Tudo vai ser tudo vai ser motivo para o aprendizado. Nós temos aprendizado sempre pela frente. Vamos viver a nossa existência, vamos aproveitar as oportunidades que estamos tendo para vencer as nossas imperfeições. O momento é de decisão agora. Qual caminho queremos seguir? Qual caminho queremos seguir? Né? Se nossa fé vai ser vacilante ou vai ser uma fé de convicção de que somos espíritos imortais e que nós vamos vencer as nossas dificuldades. É isso que devemos pensar.
Muita paz para todos, um beijo no coração e até a próxima. Beijão a todos.